olhar para frente e trilhar hoje o caminho que vai nos levar até o amanhã que sonhamos, esse foi o desafio do nosso Previ Futuro em 2024. Mesmo enfrentando um ano difícil na economia e no mercado, em que as mudanças de cenário impuseram desafios na gestão dos recursos, o Previ Futuro segue crescendo. Passados 27 anos desde a sua criação, o plano está cada dia mais forte. Em 2024, o plano ultrapassou a marca de 86 mil participantes, a grande maioria de funcionários da ativa, e com uma carteira robusta, que alcançou seu maior valor histórico, se consolida como um dos maiores planos de previdência complementar do país. Os recursos do Previ Futuro são aplicados em 8 perfis de investimento, que se dividem em 2 categorias, risco-alvo e data-alvo. A primeira tem como base a exposição da carteira ao nível de risco tolerado pelo participante, ou seja, você. Já a segunda, leva em consideração a data da aposentadoria escolhida por você e adequa a exposição ao risco à medida que essa data se aproxima. Independente do perfil escolhido, a Previ administra os recursos do Previ Futuro com uma visão de longo prazo, ancorada em 2 premissas. A primeira, garantir que os recursos dos participantes não sejam corroídos pela inflação. A segunda, buscar rendimentos que remunerem os ativos para maximizar o benefício no futuro. Para direcionar essa jornada, usamos uma taxa de referência, que é uma espécie de meta de rentabilidade, a ser alcançada todo ano. No caso do Previ Futuro, essa taxa corresponde ao INPC, que é o índice de inflação adotado pelo plano, mais 4,62%. Ou seja, a cada ano, nosso time se empenha para fazer os investimentos do Previ Futuro performarem o suficiente para superar a inflação e render mais que 4,62%, no mínimo. Ao contrário do que estabelece o senso comum, a alta de juros que o Brasil experimentou em 2024 nem sempre garante rentabilidade positiva para a renda fixa, principalmente para títulos públicos com longo prazo de vencimento. Isso porque, quando a taxa da economia sobe, o valor de mercado dos títulos cai. Veja, por que um investidor vai pagar um determinado valor num título que prometia rendimento de 10% e tem vencimento em 2050, se hoje, com a alta de juros, ele pode comprar o mesmo título cujo rendimento será de 12% no mesmo período? Essa é a lógica que afeta a marcação a mercado e que impactou a carteira de renda fixa do Previ Futuro em 2024. É que o negócio da Previ é pagar benefício, é visão de longo prazo. Por isso, a maior parte dos títulos que compõem a carteira do plano tem vencimentos longos, 2030, 2040 e 2050, e por aí vai. Por um lado, isso garante uma boa rentabilidade lá na frente. Por outro, afeta o valor da carteira trazido ao valor presente. Isso porque, por força de lei, o Previ Futuro era obrigado a contabilizar a maioria dos seus títulos pelo valor de mercado. Ou seja, ainda que o nosso time de investimentos tenha como estratégia levar os títulos até o vencimento, contabilmente éramos obrigados a informar o valor de mercado desses títulos. Isso explica parte da baixa rentabilidade obtida pelos perfis de investimento do Previ Futuro, até mesmo conservador. Mas aqui vale uma explicação. Os títulos marcados a mercado não foram vendidos pela Previ, o que significa que não houve prejuízo. Pelo contrário, como boa parte desses títulos vai ser mantida até o vencimento, a remuneração será contratada, independente das oscilações e do cenário econômico. Isso significa proteção contra a inflação e ganho real para os associados. A oscilação da rentabilidade causada pela marcação a mercado tende a ser amenizada com mudança na legislação. Essa mudança, que possibilita a marcação de títulos na curva, ou seja, pelo valor do vencimento, representa uma conquista para os associados do Previ Futuro. Conquista que é fruto do trabalho da diretoria, que em conjunto com outras fundações e entidades representativas do setor, se empenharam por essa mudança. A partir do momento que contabilizarmos parte de nossa carteira de renda fixa com a visão de marcação na curva, a rentabilidade tende a oscilar menos. Mas esse efeito só vai ser sentido mais à frente, após a conclusão do trabalho de remarcação. Se pudéssemos ter marcado já em 2024 parte da carteira do Previ Futuro na curva, e não pelo valor de mercado, que foi diferenciado pela alta dos juros, o resultado dos perfis seria bem diferente.
Se por um lado a alta dos juros afetou contabilmente o resultado da renda fixa do Previ Futuro, por outro, também apresentou oportunidades para o investimento em títulos capazes de capturar essa alta. O rendimento no ano passado sofreu, mas a perspectiva de longo prazo melhorou muito. 2024 foi um ano de muito trabalho para modernizar a estrutura de investimentos do Previ Futuro. Desde a criação dos perfis lá em 2009, o plano tinha uma carteira única de investimentos, segregada basicamente em dois grandes blocos, renda fixa e renda variável. Entregue no início de 2025, a nova estrutura de investimentos garante maior agilidade, flexibilidade e eficiência na gestão dos ativos. E vai possibilitar a criação de um novo perfil de investimentos, menos volátil e focado, principalmente nos associados que estão mais próximos da aposentadoria e que não podem ter seus recursos expostos às oscilações de mercado. Além disso, obtivemos conquistas importantes, como a mudança de opção de tributação. Antes, essa escolha era feita no escuro, no momento de adesão ao plano. Com a mudança na lei, o participante agora pode escolher pela tabela progressiva ou regressiva do imposto de renda, no momento da aposentadoria. Isso permite que ele faça a escolha pela tributação mais vantajosa e pague menos impostos. São mudanças e conquistas importantes que fazem o nosso Previ Futuro seguir avançando. Pessoal, 2024 foi um ano difícil e que impôs muitos desafios ao Previ Futuro, mas também de muito trabalho. Um trabalho contínuo, realizado com a responsabilidade e diligência por uma equipe qualificada, formada na mais importante escola de finanças do país, o Banco do Brasil. Trabalho de gente que, assim como eu e você, também é associada do Previ Futuro e não vai medir esforços para entregar o melhor resultado para o plano, hoje, amanhã e lá no futuro, que todos nós planejamos. Estamos preparados para recuperar a rentabilidade do Previ Futuro e garantir o retorno necessário para que cada colega tenha o futuro que merece e deseja. A Previ segue firme, forte e confiável, porque tem a credibilidade construída em mais de um século de história e uma rentabilidade sólida, baseada em uma visão de longo prazo. São mais de 120 anos, protegendo o futuro das pessoas. Nesse tempo todo, nada, absolutamente nada, abalou esse compromisso. Seguimos em frente, sempre, fiéis ao nosso propósito e firmes no compromisso de proporcionar cuidado e proteção aos nossos associados e seus familiares em todas as fases de suas vidas. Porque para nós, da Previ, gente é tudo.